Temos a honra de receber aqui nosso parceiro que escreveu junto com o Márcio Holanda o projeto do Bioconstruindo da rádio, do novo estúdio da rádio, e nós vamos conversar. Bom dia, Marcelo, tudo bom? Bom dia. O programa Pois É, como eu já havia te falado, ele tenta resgatar todas as coisas que aconteceram durante a bioconstrução e o projeto de bioconstruir o estúdio da rádio. E eu tentei, durante muito tempo, trazer as pessoas que estavam no projeto. Então, como a gente falou, né, a vida vai levando a gente para um monte de lugar. E agora, quando a gente soube que você estava disponível aqui na ilha, o Arnaldo correu atrás e a gente tentou trazer aqui. A importância da tua presença aqui agora, nesse momento, em relação ao que vai ser feito agora no estúdio, isso do projeto, foi em relação a resposta acústica, tá certo que a gente não fez da maneira adequada e tal, mas... Eu acho que é por isso que vocês me chamaram, assim, eu tenho uma visão que eu acredito ser bastante realista, assim, das coisas, dos projetos, né, uma questão comunitária, né, com não só o trabalho
garimpados, né? Angariados, garimpados e inventados e reciclados, eu sinto que a questão é a materialização da ideia, né? Como a gente estava falando com o Marcelo, sobre o trabalho que a gente teve na apresentação e preparação do estúdio, do projeto do estúdio. E como foi importante a gente ter, o Arnaldo sempre fala, né, Arnaldo, seguir o projeto, seguir um projeto. Na verdade, quando a gente pensou o Bioconstruindo, era um curso de Bioconstruindo, né, junto com o Márcio Holanda, e praticamente para fazer o tijolo. Depois a gente viu que a gente teria que ter um trabalho na área do som e a preparação, e eu realmente, abrindo o coração aqui ao vivo e a cores, eu não acreditava que ia ficar tão bom. Eu achei que ia ficar rústico demais, mas não sei se você olhou ali o nosso aquário, ficou muito bom. Sim. E eu, a Denise, os meninos do fanzine que ajudaram a fazer. Paulão Costa. E o material que a gente conseguiu, agradeço aqui o pessoal da Concap que liberou os vidros pra gente, que é de reciclagem, né? E a gente conseguiu lá pedir, fez uma solicitação e conseguiu. E os 2 vidros, a sílica, tudo que foi colocado ali foi, cara, é muito amor, muita dedicação e eu estou bem feliz e estou feliz também de te receber aqui nesse momento, porque agora a gente precisa desse feedback, do teu ouvido musical, e a gente vai falar de várias outras coisas, não só disso. E para a gente afinizar e melhorar o que a gente não conseguiu seguir no projeto e tocar agora a partir disso. Eu sei que tu faz instrumento musical a partir de reciclados, eu sei que tu mexe com música, eu te conheço já, né? Já te conheci, como eu te falei, já desde da visita na casa de um amigo nosso em comum, que é o Milton, que gosta de violão também. E a gente vai orbitando vários sistemas solares e estelares, depois a gente vai se reencontrando. E o estúdio da rádio, ele é dessa diretoria, ele é uma arma de resistência mesmo, entendeu? Muita coisa aconteceu aqui, muitas pessoas vieram falar aqui o que achava da coletividade, o que achava do comunitário, e aí a gente já está tão assim fortalecido nessa coletividade que se der algum problema, a rádio não puder funcionar aqui, ela vai para a internet, entendeu? Ela não tem mais como morrer, ela criou um corpo, ela criou uma vida, e essa parte da materialidade do estúdio é simplesmente para a gente cumprir o nosso compromisso com as pessoas que pisaram esse barro. Então teve criança, teve mulheres, teve homens, teve criança, teve vários públicos que construíram, ajudaram a construir esse tijolo, e por conta dessas pessoas a gente quer dar continuidade a isso. Mas a gente está preparado, a gente não conseguiu usufruir disso, a gente já ir para o meio virtual. Mas, como você estava falando, o fato de construir com produtos, o fato de criar coisas a partir
de outros materiais. Praticamente a gente comprou pouca coisa aqui. O dinheiro que a gente conseguiu do financiamento coletivo, que não deu certo, e que as pessoas que deram financiamento coletivo retornaram essa doação, e aí a gente conseguiu comprar ferro, a parte do telhado e a parte da manta, mas faltou coisas, entendeu? Faltou a parte emborrachada. Então eu queria que tu dissesse assim, o que estava no projeto, o que a gente pode fazer hoje, qual é o teu apanhado de hoje desse projeto do Bioconstruindo da rádio? Olha, de maneira geral, eu acredito que a materialização de tudo isso que você falou é sempre o mais importante, ou seja, fazer a coisa existir. E no caso eu acho que a rádio, esse ponto físico que você está colocando, não virtual, ele significa um espaço, né? E é um espaço de encontro de ideia. Então, acho que a meta principal e fundamental, que a energia que todos colocaram, né, para que a coisa existisse, é a mais importante, né? Aí depois vem os ajustes. Os ajustes eles vão sendo dados de acordo com a demanda, de acordo com também as possibilidades, né? Isso vale tanto para... Você falou de instrumento musical. Eu hoje em dia não tenho construído mais nada, né? Mas eu tenho sempre envolvido com vamos dizer, a ideia, as invenções, em parceria com pessoas que constroem isso com uma habilidade muito grande, né? E eu continuo participando desse universo através desse mundo encantado dos luthiers que materializam esse tipo de coisa. Eu fui chamado aqui na rádio para tentar ajudar a materializar a parte, vamos dizer assim, sonora desse encontro, que aqui não é só um encontro vamos dizer, de preocupação com acústica, é um encontro com preocupação com as ideias, preocupação, e cada pessoa tem muito a acrescentar em todos esses viés, né, em todas essas lentes. No caso, a lente da acústica, eu ali junto com o Márcio, a gente discutiu bastante coisas do tipo, o que dava para a gente fazer dentro da questão da bioconstrução. Então o projeto ele partiu com algumas restrições práticas, né, técnicas, que vinham vamos ter que fazer bioconstrução. E eu acredito que as restrições elas são ótimas sempre, porque para você trabalhar soluções é muito bom você ter definido bem o universo que você vai trabalhar, né? Aí ali dentro a criatividade ela explode. Isso, fazendo uma analogia um pouco inusitada, assim, eu imagino a Rabeca, ela me ensinou muito isso. Ela me colocou uma série de restrições, né, pela maneira de segurar ela, que eu teria pouca possibilidade de movimentar a minha mão, e eu teria poucas possibilidades para trabalhar o que antes eu tinha no violão sobrando, né, de recurso. E essa limitação me colocou num mundo criativo muito rico, né? Abriu outras possibilidades. Isso, e eu sinto então que as restrições que foram colocadas pelo fato de ser uma bioconstrução fizeram a gente pensar em soluções, em coisas que a gente nunca pensaria usando materiais tradicionais, né? Então o projeto partiu disso. Obviamente a gente já sabia que tinha alguns desafios grandes, né? Alguns é que as especificações técnicas para um projeto de acústica elas são muito detalhadas. Então, a rigor, tipo 4 centímetros fazem muita diferença para aquilo que você projetou, né? E a gente sabe que sem um acompanhamento de obra e a questão dos materiais e tudo, nossa, muita coisa acaba sendo, né, modificada de acordo com as necessidades e o tempo e tal. Também. A gente, na época que a gente criou o projeto, a gente não tinha essa noção do tempo. Uhum. A música também deve ter esse negócio do tempo, né? O tempo, ele é um ingrediente que ele faz com que você dê um passo maior ou dê um passo menor ou não dê passo nenhum. Uhum. E a gente não colocou isso no nosso projeto de construir. E aí, quando a gente foi vendo o nosso tempo,
como coordenação e equipe de gestora do projeto, só multiplicava a demanda. Nossa, mãe. Uhum. A gente não conseguiu quantificar o tempo das pessoas. Total. E a gente começou a ficar mas olha, incomodado com isso. o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é que o negócio está aqui, está feito, né? Está materializado. Agora a questão dos ajustes é outra história. Mas, porém, vocês têm materializado um espaço físico fechado com um isolamento acústico. Não tão adequado, né? mas não, mas é enfim, o que deu pra fazer. O projeto inicial era uma caixa dentro de uma caixa. Isso aí tá feito. Né? É mais ou menos, porque como ela não está flutuante, toda a vibração que vem por condução do chão, né, ou da parede de fora, externa, conduz por vibração para toda a estrutura interna. Dependendo da frequência, as frequências mais graves, você precisa desacoplar uma coisa da outra através de uma sala realmente flutuante em cima de mancais ou em cima de material, né, resiliente, com todas as especificações, que é uma coisa muito específica, que muitos estúdios que têm, vamos dizer, um investimento e tal, acabam não fazendo. E a coisa do teto também, como tinha sido projetado e como foi feito, enfim, está feito, vai funcionar, né? E o mais importante é que se torne um lugar aconchegante, não só em termos ergonômicos, mas também em termos sonoros, né? E ainda tem bastante ajuste para ser feito e pode ser feito, né? Agora você falou assim, com teu ouvido musical e tal. Eu aprendi, pelo menos foi um caminho que eu escolhi, não quer dizer aprendi, não quer dizer que seja certo, mas eu aprendi a dividir um pouco o pensamento vamos dizer, do engenheiro acústico, do pensamento do músico, né? O ouvido musical, ele está muito ligado à arte, está muito ligado à fantasia, ele está muito ligado ao subjetivo. E tem muitas coisas que são percebidas, recebidas pela gente, que elas estão ligadas à mensagem que aquilo está, ao momento, ao que você está vendo, ao que você está imaginando. E a acústica, ela não tem muito isso, né? É uma prática extremamente objetiva. Então eu me acostumei com a acústica a usar um sisteminha que foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? O TCC, famoso TCC, lá na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro, onde eu me formei. E o meu trabalho de conclusão de curso foi fazer um sistema de medição de parâmetros objetivos de acústica de salas, que eu possa chegar, desligar meus ouvidos subjetivos de músico e apertar um botão e excitar a sala com um sinal, recolher isso e tirar daí um diagnóstico, né? Tirar daí como uma espécie de um exame. Você imagina você ir num médico, o médico olhar pra tua cara assim e aí falar assim, eu vou te receitar aqui um anti-isso, anti-aquilo, um antibióticozinho, papai, né, e te entregar. Você fala assim, pô, doutor, mas você não me examinou, que é o que mais acontece. Ou diz que é virose. É virose. Então, eu acredito que, sobretudo, o tratamento acústico, que a gente diferencia do isolamento. O isolamento acústico é essa relação do som de dentro para fora, de fora para dentro. O tratamento acústico é de dentro para dentro. É a relação que você tem com o espaço físico que você está e com as maneiras que você tem para condicionar esse espaço de uma forma que o som fique mais confortável para determinadas aplicações. Não é as expectativas de som não são as mesmas para todos os ambientes, né? E como a gente tem aqui programas de entrevista e a ideia de construir o estúdio também seria para gravação de músicos do local, claro, de bandas, jingles, comerciais, claro. E a gente até está fazendo uma experiência de gravar a chamadinha do picolezeiro ali, para ver como é que fica essa dicção e o contato ali dentro. A gente já teve uma gravação, uma Didi, né, uma monja da Ana Marga fez uma gravação ali, mas a gente não tem os parâmetros para identificar o que ficou bom, o que não ficou bom. Sim. Entendeu? Mas eu gravei a música e guardei, depois eu vou te mostrar para ver. Claro. Então, é isso, você prepara o ambiente, sempre aquela coisa, o projeto é sempre a expectativa maior que você consegue planejar. E aí depois você vai vendo
a relação custo-demanda mesmo, né? Porque às vezes você tem que construir uma coisa que vai demandar, às vezes, um recurso que você não tem. E você para pensar, poxa, vai fazer tanta diferença para o que eu estou precisando? Eu acho que o principal, a coisa existir, ter um isolamento acústico, e vai ter um tratamento acústico também, e as pessoas saberem que aquilo existe, acreditarem naquilo, irem lá e gravarem e disseminarem as suas ideias, eu acho que isso é louvável e fundamental. Ainda mais para uma rádio comunitária, né? Que você não tem todo o apoio, não tem. A Rádio Campestre, ela não tem aquele negócio do comercial, é o apoio cultural. E o apoio cultural é a gente que vai atrás. Claro. Então, com o estúdio, com as gravações aqui, a gente pretende ampliar o nosso campo de parceiros. Né, que são as pessoas que fazem parte e contribuem com o processo da rádio. Mas o fato de um morador aqui vir gravar o comercial do seu comércio aqui e a gente poder disponibilizar um espaço mais adequado, porque tu acompanhou o que era aqui, né? Sim. A hora que passa o carro do gás ali, sai tudo na gravação dos programas e tal. Então a gente queria um local que a gente conseguisse reduzir o mínimo possível essa interação com a rua e com os espaços, não que a gente não gosta da interação, mas é que para a eficiência do trabalho não era adequado, né? Quando passa o carro do gás aqui, ninguém mais fala, a gente cala a boca e pronto. Quando o vizinho liga, o vizinho fez obra aqui, ligava a serra-fita ali, ninguém falava mais. Sim. Então agora a gente tem uma redução, a gente não tem a redução ideal, que seria para o estúdio, mas tem uma redução bastante. E também o fato da gente estar fazendo o programa e gravando uma música não afetar os vizinhos, né, do entorno, porque cansaria o ouvido deles com tantos barulhos e sons. Claro. Mas a ideia é chegar próximo do ideal disso, entendeu? Não é a perfeição. E aí o que a gente conseguiu fazer e o que a gente está ainda pretendendo fazer, vai definir agora nosso espaço daqui para frente, né? Agora a gente está sem a nossa ajuda, o dinheiro já reduziu bastante e a gente tem que fazer o que dá para daqui até o final do mês de abril, concluir o estúdio e começar a usar. A gente tem um plano de colocar a parte elétrica, colocar o teto e transferir o cubículo que está funcionando aqui nesse quartinho para lá para dentro, né? E a gente precisaria já dar encaminhamento da parte do tratamento do som que você falou. Então eu te convido primeiro a vir aqui tocar um violão ali dentro. Não vai ser com isso, não resolve com violão não. Porque quando eu tô com o violão na mão, é isso, eu desligo o objetivo, porque essa é a base do meu, vamos dizer assim, do meu trabalho enquanto artista, né? Que é completamente diferente. Obviamente a acústica, ela sempre traz alguns elementos perceptivos mesmo, que me ajudam muito a lidar com os diversos instrumentos que eu tenho em casa, com as diversas situações em que eu sou obrigado a lidar para produzir o meu próprio material, né? Porém, quando eu estou com o violão na mão, eu sou um outro ser mesmo. Eu não sou um ser muito pensante, não. Que bom. E eu preciso voltar aqui, com certeza, com um sisteminha, né? Consiste numa fonte sonora omnidirecional, que é uma espécie de uma caixa de som em forma de bola, assim, né? É um dodecaedro, na verdade. Ele gera um sinal específico aqui dentro da sala e eu também trago um microfone especial que eu recolho esse sinal e, baseado no som que eu mandei e o som que eu recebi, eu consigo ver o quanto que esse som foi ressaltado e o quanto que roubou a energia dele, né? E baseado nessa informação, é possível dizer que a sala está precisando melhorar em alguma faixa de frequência vamos dizer assim, a sua reverberação dentro dela, e em outras faixas ela já está no limite do que seria, que a gente não deve mexer aí. Que às vezes você é aquele famoso, você desenfeita um santo para enfeitar outro. Então não adianta chegar e sair enchendo de coisa, porque você pode estar melhorando uma coisa, mas pode estar tirando outra e o ouvido meu de músico eu não gosto de misturar essas coisas não. É uma medição, e aí a gente na medição vê o que precisa ser feito. E aí, enfim, para a construção das coisas, porque a acústica basicamente você trabalha com os elementos
absorção, reflexão e difusão sonora, né? A absorção seria roubar a energia do som e dissipar aquilo por meio de calor, né? Ela se desgasta dentro do material. A reflexão é aquele impacto duro, aquela reflexão dura, um material liso, que cada um, dependendo do material, tem um coeficiente de absorção diferente. E a difusão é o espalhamento, é aquele som que ele não é especular. Ele reflete na estrutura e ele, de forma irregular, ele se espalha. Isso é interessante. Então, esses 3 elementos, eles são elementos construtivos, né? Então, vamos ouvir então uma música, já que você falou que quando você compõe, quando você constrói, quando você está com viola, você é outro. Vamos passar um pouquinho para ouvir uma música tua e depois a gente volta para o segundo bloco, que eu quero saber quem é esse músico e como que é. E eu vou ali tomar uma água e volta outra. Outra pessoa. É. Escreveu, não leu, o palco meu, e só quem sabe é Pedro. 30 anos se vão, seu ganha-pão não dá pro mês inteiro. 3:30 da manhã, o mar não dá para brinquedo. Oxalá pra beira-mareia, areia pra vender meu peixe. Eu vou pra beira-mareia, areia pra vender meu peixe. Eu vou pra beira-mar. Da manhã, o mar não dá para brinquedo. Oxalá e Iemanjá da Rafa vai valer. Eu vou pra beira-mar.